apresentar, o meu nome é Ruben Fernandes, ok? Eu estou em direto aqui do outro lado do Atlântico, em Portugal, aqui na zona norte, a uma meia hora, 20 minutos da cidade do Porto. E é para mim um prazer estar convosco e concluir este estudo sobre o livro de Daniel, capítulo 12. Um, para quem não me conhece, eu sou o diretor do Ministério Fé e Evidências, que é mais conhecido pelo a corrente série que estamos a fazer, chamada O Grande Conflito, em que eu e o Jefferson Araújo somos os principais apresentadores, e que está a passar no Novo Tempo Portugal e também já está a começar a ser colocada no YouTube. Por isso, se não conhecem a série O Grande Conflito, recomendo a todos que possam assistir e realmente possa ser uma bênção para a vida de cada um de vocês. Eu sou também, faço parte do Departamento de Mordomia da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, sou assistente aqui para a região norte e também tenho um curso de Teologia pela Universidade de Andrews. Bom, posto à parte aqui as apresentações, como eu estava a dizer, é um prazer estar convosco e vamos juntos estudar o capítulo 12 de Daniel, que é um dos capítulos, juntamente com o capítulo 11, dos mais, digamos assim, desconhecidos por parte das pessoas. E eu queria dizer que o capítulo 12 não é um capítulo assim tão complicado. Digamos que é mais desconhecido do que complicado. E então seria importante nós podermos juntos partir aqui numa pequena aventura para estudarmos e juntos vemos realmente a importância que tem este capítulo e não só a importância, também o que é que ele nos ensina a cada um de nós agora que vivemos aqui no século XXI, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo. Como dizia o Roberto, não é? Por vezes surge aqui alguma confusão acerca de algumas passagens bíblicas referentes à ressurreição. E a Bíblia deixa muito claro que as maiores promessas proféticas da Bíblia, quer no Novo, quer no Antigo Testamento, são referentes a Jesus. Ora, o Antigo Testamento é quase uma parte da Bíblia que aponta para a primeira vinda de Cristo, enquanto o Novo Testamento aponta para a segunda vinda de Cristo. E nós temos imensos textos no Novo Testamento que falam sobre isso, só vou pôr na cara alguns. Por exemplo, Apocalipse 19:16, que diz: "E no manto e na sua coxa tem um novo escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores." E neste capítulo 19 fala exatamente sobre a segunda vinda de Cristo. Aqui em Hebreus 9:28 diz-nos: "Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam." O cristianismo vale a pena porque os cristãos aguardam as promessas de Cristo, da sua vinda e da salvação. É verdade que algumas denominações cristãs, elas deturparam um pouco o que é isto da segunda vinda de Cristo e muitos acreditam que quando a pessoa morre vai direto para o céu, vai direto para o inferno, mas não é isso que ensina a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ensina que Cristo prometeu que viria buscar os salvos quando na sua segunda vinda. Um outro texto muito conhecido é João 14, que nos diz: "Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na minha casa há muitas moradas, há muitos aposentos", como diz esta tradução. Se não fosse assim, eu vos teria dito: "Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para onde vocês estejam, para que vocês estejam onde eu estiver." De facto, esta é a maior promessa de Cristo. A promessa do seu retorno a esta terra para buscar os salvos, para levar os salvos com eles para a vida eterna. Ora, quando nós temos e lemos textos destes, eles nos fazem lembrar o que é uma das essências do Adventismo: acreditar no breve retorno de Cristo. Em Marcos 13 diz: "Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.
E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até aos confins do céu. Eu gosto de vez em quando de ler estes textos, porque reforçam realmente a minha fé naquilo que é a grande promessa de Cristo de vir a este mundo buscar aqueles que nele confiam. Ainda recentemente estava a dar um estudo bíblico a uma pessoa de outra denominação cristã, e este é um texto obrigatório em qualquer estudo bíblico sobre a segunda vinda de Cristo. Diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E este texto é claro. Aqueles que neste momento já morreram, desde Adão e Eva, estão aguardando este grande dia do Senhor. O dia em que o Senhor ressuscitará os mortos salvos e juntos com os salvos vivos serão arrebatados para os céus, para estar com o Senhor para sempre. Mas ao analisarmos isto e fazendo aqui um pequenino paralelo com a segunda ressurreição, que se encontra em Apocalipse 20 e que diz: E reinaram com Cristo durante 1000 anos, aqueles que na segunda vinda de Cristo foram levados para o céu, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. É claro que isto não é um estudo sobre a primeira e a segunda ressurreição, nem sobre o milénio, mas a Bíblia torna muito claro que quando Cristo vier pela segunda vez, vem como rei, irá ressuscitar os mortos salvos junto com os salvos vivos para durante 1000 anos reinarem no céu, para que no final destes 1000 anos haverá então a ressurreição dos ímpios para a destruição final. Esta sempre foi a posição adventista e que encontra claro suporte nas Escrituras. No entanto, há uma passagem do capítulo 1 de Apocalipse, e eu quero dizer que nós estamos no Apocalipse, mas já vamos a Daniel capítulo 12. Há uma passagem no primeiro capítulo de Apocalipse que lança um pouco de confusão sobre a ressurreição. É que ela diz que quando Cristo voltar com as nuvens do céu, todo olho verá. E nós muitas vezes repetimos isto de que todo olho verá, será um acontecimento universal. Mas a seguir diz algo um pouco estranho, diz que até mesmo aqueles que o trespassaram vão assistir à sua vinda. Ora, isto é um pouco estranho porque se na primeira ressurreição, antes do milénio, vão ressuscitar os salvos, e os ímpios só vão ressuscitar 1000 anos depois, porque é que aqueles que mataram a Cristo, que viveram há 2000 anos atrás, que já morreram há séculos, como é que eles vão ver a segunda vinda de Cristo? E mais, não é só isso, é que os salvos vivos não vão assistir à segunda vinda de Cristo. Quando eles ressuscitarem, Cristo já cá está. Então eles vão ver já Cristo nas nuvens do céu e serão arrebatados. Mas como é que estes, aqueles que participaram na morte de Cristo, vão então presenciar todas aquelas cenas da segunda vinda de Cristo? Bom, a resposta é simples. Terá com certeza que haver aquilo que no Adventismo é conhecido por uma ressurreição especial. Mas só por este versículo nós não conseguimos entender exatamente o que é isto da ressurreição especial.
Quem é que vai fazer parte desta ressurreição? Porquê é que vão fazer parte desta ressurreição? É certo que nós podemos pegar, por exemplo, no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White e ver claramente o que lá está escrito. Mas o meu desafio hoje é nós, pela Bíblia, nós conseguirmos realmente comprovar, ver quem são estes que vão ressuscitar na ressurreição especial, quando é que ela se efetivará e mais, que profecia está relacionada com a ressurreição especial. Mas antes de nós irmos para o livro de Daniel e para nós estudarmos o capítulo 12 de Daniel, primeiro nós precisamos de ferramentas. Ora, uma das coisas que ajuda muito na interpretação profética é usar as ferramentas das estruturas linguísticas que estão presentes nos livros proféticos. Não basta nos munirmos de dicionários proféticos, não basta nós tentarmos ver na Bíblia, no Espírito de Profecia e nas fontes históricas quais serão os significados dos símbolos que estão representados, quer no livro de Daniel, quer no livro do Apocalipse. É fundamental nós estudarmos a estrutura dos livros proféticos para que possamos realmente compreender cada parte, cada secção, para dessa forma conseguimos entender mais corretamente o que é que o texto está a referir. E eu queria introduzir a todos a uma ferramenta muito simples de interpretação literária, que é nós olharmos para a estrutura literária do texto profético. E neste caso, queria-vos apresentar uma estrutura chamada de quiasmo. Eu penso que se calhar, com certeza já devem ter ouvido esta palavra, a palavra quiasmo, e eu vou tentar explicar e dar um exemplo claro do que é um quiasmo, para depois então nós irmos estudar o capítulo 12 de Daniel. Porque se nós aplicarmos a estrutura literária do capítulo 12 de Daniel, nós conseguimos chegar a conclusões incríveis sobre o texto e perceber exatamente o que é que está aqui relacionado com a ressurreição especial. Então queria-vos convidar aqui uma pequena viagem, uma pequena aventura pelo texto profético e vamos começar então por ver o que é um quiasmo e como é que ele se manifesta. Um quiasmo é uma estrutura literária que pode estar presente num livro inteiro da Bíblia ou então apenas numa parte, por exemplo, um capítulo ou uma secção. E ele faz com que o primeiro assunto seja relacionado com o último, que o segundo assunto seja relacionado com o penúltimo, e assim sucessivamente até chegarmos ao centro, onde se encontra a parte mais importante do texto. Mas com a estrutura nós conseguimos relacionar textos bíblicos e complementar a informação, trazendo mais luz sobre então aquilo que o profeta e especialmente aquilo que o Senhor nos quer transmitir com cada uma dessas profecias. E se nós olharmos para o livro de Apocalipse, todo o livro é um quiasmo. Então, o livro de Apocalipse está dividido em 10 partes, uma introdução, uma conclusão e 8 visões de João. As 8 visões são as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 cenas do grande conflito, as 7 últimas pragas, a queda da Babilónia, a segunda vinda e a Nova Jerusalém. E eu prometo que nós não vimos aqui para estudar Apocalipse, vamos estudar Daniel, capítulo 12, mas eu queria dar-vos um exemplo prático do que é um quiasmo para nós conseguirmos estudar Daniel 12 de uma melhor forma. Então, como é que nós olhamos para a estrutura do livro de Apocalipse e encontramos um quiasmo? É muito simples. Nós comparamos a parte inicial com a parte final e vejam se a introdução e a conclusão estão ou não relacionados. Do lado esquerdo, no PowerPoint, então, podem ver no ecrã, temos a introdução do livro de Apocalipse e no lado direito temos a conclusão. E reparem, testemunho de Jesus, para vos testificar, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda, eis que venho, eu sou o alfa e o ômega. Então nós temos exatamente os mesmos termos proféticos e linguísticos na introdução e na conclusão. Ora, isto pode ser uma coincidência, mas parece-me que esta estrutura está-nos a dizer alguma coisa. Então, de alguma forma, a introdução e a conclusão estão diretamente relacionadas.
Mas e a primeira profecia, a profecia das 7 igrejas, está relacionada com a Nova Jerusalém, a última profecia? Olha, reparem, né, a primeira profecia fala de Jesus que anda no meio dos 7 castiçais e na Nova Jerusalém diz que Jesus é a sua lâmpada. Fala-nos ambos da árvore da vida, ambos falam de uma porta aberta que não se fecha, ambos falam que vem sem demora, ambos falam da Nova Jerusalém que desce dos céus e ambos falam do trono de Deus e o trono do Cordeiro. Ora, mais uma vez, os termos linguísticos e proféticos são os mesmos na primeira e na última visão de João. E se nós continuarmos por todo o livro do Apocalipse, nós vemos a relação em quiasmo da estrutura literária do livro. Por exemplo, a segunda profecia e a sétima falam-nos da porta aberta no céu, o céu aberto na sétima profecia. Estamos a comparar Apocalipse 4, 5, 6 e 7 com Apocalipse 19 e 20. Então, na profecia dos 7 selos, na segunda profecia do Apocalipse, fala-nos de um cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos às cores. Na sétima profecia, fala-nos de cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos brancos. Do capítulo, no capítulo 6 do Apocalipse fala das almas dos mártires debaixo do altar que pedem o julgamento. No capítulo 20 fala das almas dos mártires nos tronos que participam no julgamento. Quer na segunda visão, quer na sétima, fala de vestidos brancos. Na segunda fala de reis generais que pedem a morte. Na sétima visão fala de reis generais que são mortos. Então, mais uma vez, vimos aqui uma ligação direta entre a segunda visão de João e a sétima visão de João. Esta estrutura continua. A terceira e a quinta visão falam-nos da terra, mar, rios e fontes de águas, sol, trevas, rio Eufrates, grandes vozes. E na quarta e sexta visão, o que é que nos diz? Fala-nos na quarta visão de uma mulher, uma mãe vestida de branco, e na sexta de uma mulher, de uma mãe vestida de púrpura. Em ambos fala de bestas com 7 cabeças e 10 chifres. Falam da mulher no deserto, do lado da quarta visão, filhos que guardam os mandamentos, da sexta visão, filhas que são prostitutas. Falam-nos do testemunho de Jesus, da queda de Babilónia. Mais uma vez, os termos proféticos são os mesmos na quarta e na sexta visão de Apocalipse. Ou seja, nós temos uma estrutura literária no livro do Apocalipse que é um quiasmo, em que a introdução está relacionada com a conclusão, o segundo tema está relacionado com o terceiro, com o penúltimo tema, desculpem, com o terceiro tema está relacionado com o penúltimo. E então nós vemos realmente aqui esta estrutura em quiasmo, que nos ajuda não só a relacionar os textos, mas a identificar a parte central, que é a visão do grande conflito e da queda de Babilónia, como sendo a parte mais importante do livro de Apocalipse. E a partir daqui isto permite-nos não só fazer um relacionamento profético, mas também identificar cada uma das secções dos textos, o que é que elas estão a referir e do que é que elas estão a falar. Bom, eu dei este exemplo porque é um dos exemplos mais simples de um quiasmo que se pode ver, neste caso, no livro completo, no livro do Apocalipse. Mas eu queria vos dizer que o mais fantástico do capítulo 12 de Daniel é que o capítulo 12 de Daniel também está em estrutura de quiasmo, em que o versículo 1 e 2 estão relacionados com o versículo 11 a 13, o versículo 3 está relacionado com o versículo 10, o versículo 4 está relacionado com o versículo 9, e no centro temos o versículo 5 e 6, que está relacionado com o 7 e 8, que corresponde exatamente à parte central da profecia de Daniel, capítulo 12, e conseguimos, desta forma, não só identificar a parte mais importante de Daniel 12, o centro da mensagem de Daniel 12, mas também conseguimos relacionar conceitos que estão no início e no fim. E é desta maneira que nós vamos conseguir informação adicional sobre a ressurreição especial. Então eu queria convidar cada um de vocês até a fazerem este estudo particular, vocês sozinhos pegarem a vossa Bíblia e compararem este texto e verem realmente
a ligação literária que existe e o quiasmo que existe neste capítulo. Vamos então fazer esta comparação e se nós formos bastante minuciosos, nós vamos ver que a segunda parte do versículo 7 é onde se encontra a mensagem central do capítulo 12 de Apocalipse, que diz o seguinte: o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, qual é a mensagem central do capítulo 12 do Apocalipse? É que os acontecimentos descritos neste capítulo se referem a acontecimentos que acontecem depois do final do tempo, tempos e metade de um tempo. Este marcador de tempo, esta profecia de tempo, tempos, metade do tempo, juntamente com a profecia das 42 meses ou dos 1260 dias, que todos eles referem ao mesmo período de tempo, aparece 7 vezes no livro de Daniel e Apocalipse. E se refere exatamente àquele tempo de 1260 anos de supremacia papal que começou lá atrás, no 6º século, e acabou bem fim do século XVIII, precisamente em 1798, quando o Papa foi preso por Berthier, o general de Napoleão, que irrompeu na sede da Igreja de Roma, prendeu o Papa e levou-o em cativeiro até o dia da sua morte. Mas a prisão daquele Papa não foi aquilo que desculpem, não é o ponto importante desta data, 1798. O ponto importante é que aquela ação terminou para sempre com a autoridade civil da Igreja de Roma. Ou seja, a partir de 1798, não mais Roma teria o poder civil à sua disposição. Como aconteceu durante 1260 anos, em que o poder civil dos países da Europa tinham como autoridade máxima a autoridade do Papa em Roma. Então, o que é que este texto está a dizer? Este texto está a dizer que estas profecias de Apocalipse 12, os eventos aqui descritos, quando é que eles se vão efetivar? Vamos ler novamente. Jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, ou seja, esta data 1798 marca o fim da perseguição ao verdadeiro povo de Deus, ao povo santo, por parte da entidade da Igreja de Roma, todas estas coisas serão cumpridas. Por outras palavras, os acontecimentos proféticos do capítulo 12 de Daniel referem-se a acontecimentos que se irão realizar após 1798. Então já temos aqui um importante ponto de partida. As profecias de Daniel 12 vão se cumprir depois de 1798. É exatamente o ponto central desta profecia. Mas agora vamos então pegar no quiasmo e vamos começar da parte central e começando a abrir o quiasmo até chegarmos depois às partes iniciais e finais do capítulo. Vamos comparar então o capítulo, o restante texto, portanto o versículo 5, 6 com o versículo 7 e 8 de Daniel. E agora reparem então se não concordam comigo que estes textos se complementam e estão a falar dos mesmos assuntos e daí estão a formar um quiasmo. Capítulo 5 e 6 diz o seguinte, do lado esquerdo. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. Ele viu dois homens.
E disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Muito bem, agora vamos para o lado direito. O restante do versículo 7 e o versículo 8, o que é que diz? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Versículo 8, eu pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu Deus, qual será o fim destas coisas? Ora, nós temos aqui exatamente os mesmos assuntos. Temos nos dois sítios um homem vestido de linho, temos nos dois sítios que estava sob as águas do rio, e temos a minha pergunta: quando? Quando é que acabarão estas coisas? E qual é a resposta? É aquela que nós acabamos de ler, o centro do capítulo 12, que diz até 1200 tardes e manhã, desculpem, 1200 dias, ou seja, um tempo, tempos e metade do tempo. 1798 foi a resposta do anjo a esta pergunta. Ora, vamos continuar, vamos avançar e vamos agora comparar. Já comparamos aqui o versículo 5, 6 com 7 e 8 e vemos realmente aqui um paralelo claro que aponta para a pergunta que é dada a resposta no centro do capítulo. Mas agora vamos comparar o versículo 4 com o versículo 9. E o que é que nos diz o versículo 4 com o versículo 9? Desculpem aqui na referência em baixo diz Daniel 12, 7 e 8, mas não é, é o versículo 9. Então diz no versículo 4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O versículo 9, o que é que diz? Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, o versículo 4 e o versículo 9, mais uma vez, estão a falar exatamente da mesma coisa. Estão a dizer que estas palavras proféticas do livro de Daniel vão estar ocultas ao ser humano até quando? Foi essa a pergunta. Até quando? Resposta: centro do capítulo 12. Até 1798. E foi exatamente isso que aconteceu. Após 1798 e até 1844, por todo o mundo houve um reavivamento espiritual, que ficou conhecido como o segundo grande reavivamento espiritual na história do cristianismo, que foi centrado precisamente no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. E não foi só Guilherme Miller que estudou, foram muitos outros homens em muitos continentes e países ao redor do mundo que chegaram a conclusões semelhantes de que Cristo estava prestes a voltar, estudando as profecias de Daniel e estudando as profecias de Apocalipse. E isto já estava escrito aqui no capítulo 12 de Daniel. Só depois de 1798 as profecias de Daniel seriam entendidas, o livro seria aberto. E então foi exatamente isso que aconteceu. Neste período entre 1798 e 1844, houve, de facto, um compromisso incrível de estudo da palavra de Deus e de interpretação profética e o revelar daquilo que eram as profecias, que depois, após 1844, se tornaram claras e se tornaram parte da escatologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com licença. Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo do nosso quiasmo, do capítulo 12. E agora chegou a altura de compararmos o versículo 3 com o versículo 10. E o que é que nos diz no capítulo 13 no versículo 13 e 10? Mais uma vez, temos aqui o quiasmo entrar em ação. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Versículo 10. Muitos serão purificados, e esbranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Este está a falar exatamente de que após 1798 os sábios, ou seja, aqueles que realmente se dedicarem ao estudo da palavra de Deus, inspirados pelo Espírito do Senhor, iam conseguir então a revelação profética daquilo que estava oculto durante os séculos até aquela altura. Os sábios entenderão. Queria chamar a atenção para vocês
que nós estamos a analisar o capítulo 12 em estrutura de quiasmo com um propósito muito simples. Nós vimos que o versículo 5 e 6 estão relacionados com o 7 e o 8, falam do mesmo assunto. Identificamos o centro do quiasmo, que é a segunda parte do versículo 7. Identificamos também que o versículo 4 e o versículo 9 falam do mesmo assunto, fazem exatamente as mesmas abordagem profética. Estamos a verificar também que o versículo 13 e o versículo 10 falam exatamente da mesma coisa, com um objetivo. É nós chegarmos aos primeiros versículos do Apocalipse e conseguimos com certeza relacioná-los com os últimos versículos do Apocalipse e chegar à conclusão que eles estão a falar das mesmas coisas. E aí nós conseguimos chegar a conclusões proféticas que sem a estrutura literária nós não conseguiríamos lá chegar. Então vamos continuar aqui esta nossa aventura no capítulo 12 e agora vamos entrar naquilo que é a parte mais importante deste estudo. Vermos a relação que existe entre os primeiros e os últimos versículos do capítulo 12 de Apocalipse. Ora, vamos iniciar comparando logo o primeiro versículo com o versículo 11 e 13. Ora, reparem o que é que diz no versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do povo, e haverá um tempo de angústia, no qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ok? Agora, do outro lado, temos os últimos versículos, e o que é que eles nos dizem? Tu, porém, vai até ao fim, porque tu descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ora, se nós não tivéssemos estudado a estrutura literária, nós não conseguimos chegar à conclusão que estes versículos estão relacionados. Então, basicamente, o que estes versículos estão a dizer parecem que não são o mesmo assunto. Mas olhemos bem para o texto. O que é que o texto nos está a dizer logo no versículo 1? Basicamente está-nos a falar de tempos proféticos. E o tempo em que se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor do seu povo. E de facto, lá no céu aconteceu alguma coisa. Cristo levantou-se em favor do seu povo. E depois fala-nos do tempo de angústia, tal como nunca houve. E nós sabemos que esse tempo de angústia não é o tema de hoje, vai acontecer mesmo antes da segunda vinda de Cristo. E então diz, um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, promessa, quando vier esse tempo de angústia, mesmo antes da segunda vinda de Cristo, o que é que diz o texto? Naquele tempo livrar-se-á o povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, a promessa já está aqui no versículo 1 de Daniel, referindo-se aos últimos meses da história deste planeta, onde as 7 pragas vão ser derramadas sobre esta terra. E haverá o tempo de angústia maior desde que há nação sobre esta terra. E diz o quê? Que o povo de Deus será liberto. Ou seja, Deus protegerá o seu povo durante aquele tempo, até à segunda vinda de Cristo. E do outro lado, o que é que está a dizer Daniel? Tu durante esse tempo estarás a descansar. Mas não te preocupes, tu tens a tua herança. Tu vais fazer parte daqueles que irão estar presentes na primeira ressurreição, logo depois do tempo de angústia. Tu vais fazer parte daqueles que no versículo 1 está a dizer que vão estar escritos no livro, que vão ser ressuscitados para a vida eterna. E depois fala-nos aqui de uma profecia, que nós já vamos ver o que é, de 1290 dias. Mas antes de entrarmos nesta parte da profecia, reparem no paralelo que existe aqui.
No início está a falar do tempo de angústia, dos últimos meses da história deste planeta, e está-nos a dizer que o povo vai ser liberto, fala-nos exatamente então da parte final da história deste mundo, onde temos os pragas finais, o decreto de morte e a libertação do povo de Deus. E nos últimos versículos está-nos a dizer que Daniel, tu não vais ver nada disto, mas não te preocupes, o teu nome está lá escrito no livro da vida e a tua herança está pronta para o fim dos dias. Então ambos estão a falar das mesmas alturas proféticas. E para finalizar, vamos comparar o versículo 2 com o versículo 12, e aqui está o centro da mensagem de hoje. Repara bem no que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. O lado direito diz o quê? Bem-aventurado o que espera e chega às 1335 dias. Antes de nós nos preocuparmos o que quer dizer as 1335 dias, reparem bem no que diz em Daniel capítulo 2. Nós vimos que o texto anterior está a referir aos últimos meses da história desta terra, está-se a referir ao tempo de angústia, ao tempo em que vão ser derramadas as 7 últimas pragas neste planeta, ao livramento do povo de Deus que ocorre precisamente na altura da 5ª praga, em que os rios de Babilónia se secam, ou seja, o apoio popular a Babilónia termina, e na 6ª praga, quando nós temos realmente a intervenção de Deus contra a própria Babilónia, e que em vez de a morte ao povo de Deus, vemos a destruição e queda de Babilónia. E aqui temos neste texto a dizer que, de seguida, o que é que vai acontecer? Ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ora, assim como Daniel 1, nós vimos o texto em que dizia que aqueles que mataram a Cristo vão ver a segunda vinda de Cristo. Aqui neste texto nós temos também um problema. É que a Bíblia não diz que antes da segunda vinda de Cristo vão ressuscitar os ímpios. Diz que na vinda de Cristo vão ressuscitar os salvos, que vão ascender aos céus, e os ímpios só vão ressuscitar 1000 anos depois. Mas este texto, num alinhamento profético, após o tempo da angústia, diz que vai haver uma ressurreição onde vão ressuscitar 2 grupos: pessoas que vão para a vida eterna e pessoas que vão para a vergonha e desprezo eterno, para a morte eterna. Ora, como é que isto é possível? Esta não pode ser a primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição vão ser os salvos mortos. Esta não pode ser a segunda ressurreição, porque ela fala-nos do quê? Dos ímpios mortos. Nesta ressurreição, diz-nos que vão ressuscitar 2 pessoas, umas para a vida eterna e outras para a morte eterna. Então este texto está-se a referir exatamente à mesma coisa que nós vimos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, a uma ressurreição especial. Mas embora em Apocalipse fale apenas que vão ressuscitar alguns daqueles que são ímpios, mas que participaram na morte de Cristo, neste texto aqui em Daniel diz que há um segundo grupo que vai fazer parte da ressurreição especial, que vão ser ressuscitados para a vida eterna. Olhemos bem para o texto que nos diz: e muitos dos que dormem, portanto, muitos não são todos, por isso nem são todos os salvos, nem são todos os ímpios. São muitos, mas são alguns salvos e alguns ímpios. Vão ressuscitar logo após o tempo de angústia. E se nós fôssemos agora estudar isto com mais calma, nós íamos ver que era logo a seguir à 7ª praga cair neste planeta, logo a seguir irá existir esta ressurreição especial, onde alguns salvos vão ressuscitar
e alguns ímpios vão ressuscitar. Nós já sabemos quais são estes ímpios. São aqueles que estão descritos em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, aqueles que participaram na morte de Cristo. E eles vão fazer parte desta ressurreição especial para ver toda a cena. E eles vão ver Cristo a vir nas nuvens do céu. E eles vão ver, quando Cristo voltar, os salvos a serem ressuscitados. Os salvos a ascender às nuvens dos céus. E vão perceber que aquele a quem eles condenaram à morte é o Rei do Universo. O Deus vivo. É aquele que veio a este mundo para nos salvar. Mas este texto também nos está a dizer que alguns salvos também vão fazer parte desta ressurreição especial. E este é o último aspecto que nós temos para ver neste estudo de Daniel 12. Estes salvos são quais? São aqueles que cumprirem com um requisito que se encontra no versículo 12. Porque como isto é um guiasmo, que conclusão é que nós podemos chegar? É que o versículo 2 está relacionado com o versículo 12. Porque todos os outros aspectos do quiasmo bate certo e o único que sobra é a relação entre o versículo 2 e o versículo 12. Ou seja, a ressurreição especial está diretamente relacionado com a profecia dos 1335 anos. Mas agora alguns de vocês podem estar a perguntar, mas Ruben, eu nunca ouvi falar da profecia dos 1335 anos. Bom, não há problema nenhum. Esta profecia faz parte da escatologia adventista e nós vamos ler exatamente qual é a interpretação clássica desta profecia e da dos 1290 anos que lemos no versículo anterior, ok? Mas antes de avançarmos, eu queria que percebessem exatamente o que nós estivemos a fazer. Nós estivemos a analisar a estrutura do quiasmo para chegarmos à conclusão que estes dois versículos estão relacionados, ou seja, ressurreição especial, 1335 dias. Isto vai nos ensinar algo de extraordinário. Mas vamos então à escatologia adventista. O que é que nos diz? Então, como eu estava a dizer, que está relacionado o Apocalipse 1 com esta ressurreição especial. Mas o que é que nos diz então? Diz o seguinte: a natureza e o cumprimento dos 1290 dias e 1330 dias de Daniel 12, 11 e 12 só poderão ser devidamente compreendidos se considerados dentro da estrutura de paralelismo profético do livro de Daniel. Esse paralelismo comprova que os 1290 e 1335 dias de Daniel 12, 11 e 12 compartilham a mesma natureza profética apocalíptica que um tempo, tempos e metade de um tempo, Daniel 7:25, e das 2000 tardes e manhãs de Daniel 7:14. No livro de Daniel, o termo se refere obviamente ao contínuo ministério sacerdotal de Cristo no santuário, templo celestial. Já a abominação desoladora subentende o amplo sistema de contrafação a esse sistema, constituído sob teorias antibíblicas da imortalidade natural da alma, da mediação dos santos, do confessionário, do sacrifício da missa, etc. Agora reparem bem, desde Guilherme Miller, que ele já sabia o que é que queria dizer os 1290 dias e os 1335 dias, reparem. Foi com base nestes princípios que Guilherme Miller chegou à conclusão de que tanto os 1290 anos como os 1335 anos iniciaram no ano 508, quando Clovis obteve a vitória sobre os visigodos arianos, passo esse decisivo na união dos poderes políticos e eclesiásticos para a punição dos hereges pelo catolicismo medieval. Os 1260 anos eram vistos como havendo-se cumprido em 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI pelos exércitos franceses. Já os 1335 anos eram considerados como se estendendo por mais 45 anos até o término dos 1300 anos de Daniel 8:14 em 1843-1844. Esta interpretação foi mantida pelos primeiros adventistas observadores do sábado e tornou-se na posição histórica da Igreja Adventista do Sétimo Dia até os dias de hoje. Então, o que é que nos falam estas profecias? Falam-nos de um tempo profético de 1260 anos, que vai desde o ano 508 até 1798, e falam-nos um outro tempo profético de 1335 anos, que vai do mesmo ano 508
mas até 1843. Agora vem a pergunta, Ruben. O que é que o ano 1843 tem a ver com a ressurreição especial? Porque, segundo o quiasmo e o estudo que nós fizermos, a ressurreição especial está relacionada com a profecia dos 1335 anos. E o período de 1335 anos completou-se em 1843. Isto é muito interessante. Nós já vimos e já sabemos que os ímpios que vão ser ressuscitados na ressurreição especial são aqueles que participaram na morte de Cristo. Falta-nos saber quais são os salvos que vão ser ressuscitados. Mas já podemos tirar aqui uma conclusão simples. Os salvos que vão ser ressuscitados têm alguma coisa a ver com 1843. Mas, Ruben, porquê 1843? A data não é 1844? Que fala do início do julgamento lá no Santuário Celestial, com a passagem de Cristo, lugar santo, lugar santíssimo. Vamos ler. O que é que aconteceu em 1893, desculpem, em 1843, que está relacionado com a ressurreição especial de alguns dos salvos? A mensagem do primeiro anjo veio com grande poder nestas cidades em 1843 e 1844. Então, chegando em 1843, o que é que passou a acontecer? É chegado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada amplamente no leste. Onde há uma obra diante dos nossos sanatórios do leste, a mensagem deve ir com poder quando a obra se está a terminar. Então, a data de 1843 é relevante no sentido que marcou o início da pregação da mensagem do terceiro anjo. Muito bem, mas Ruben, o que é que isto tem a ver com a ressurreição especial dos salvos? E porquê que a pregação da mensagem, do início da mensagem do terceiro anjo em 1843 é relevante na profecia de Daniel 12? Isso nós entendemos que nós vamos ler a descrição da sétima e última praga que se encontra no livro do Grande Conflito. Lembra-se que nós estávamos a estudar Daniel 12 e que nos fala que esta ressurreição especial virá logo após o tempo da angústia. Ora, o tempo da angústia é precisamente as 7 últimas pragas. E nós já lemos isto, vamos conseguir colocar a última peça no puzzle e ver o que é que tem de ligação entre 1843 e parte dos salvos vivos a ressuscitarem um pouco antes da segunda vinda de Cristo, nesta ressurreição especial. Vamos ler. Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso, as correntes de água deixam de fluir, nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio do céu agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Essa voz avala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus diz-se a atravessar a atmosfera. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão. Semelhante à voz de demónios na missão de destruir, a terra inteira se levanta, dilata-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Os portos marítimos que
pela iniquidade se tornam como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação da sua ira. Grandes pedras de Saraiva, cada uma com o peso de um talento, estão a fazer a sua obra de destruição. Suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam as suas riquezas com a glorificação própria, desmenoram-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus, que estiver retido em cativeiro por causa da sua fé, é libertado. Então, esta é a descrição da sétima e última praga. Também encontramos esta descrição no livro de Apocalipse. O que é que acontece logo a seguir à sétima e última praga, quando ela termina? A ressurreição especial. Abrem-se sepulturas. Daniel 2,12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo interno. Agora reparem, está aqui o ponto mais importante. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem concerto de paz, erguido por Deus com os que guardam a sua lei. Então, quais são os salvos que fazem parte da ressurreição especial? Aqueles que proclamaram a mensagem do terceiro anjo. E antes de falarmos um pouco mais sobre isso, e qual é o outro grupo que faz parte da ressurreição especial? Os mesmos que os trespassaram. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então temos dois grupos que vão ressuscitar nesta ressurreição especial antes da segunda vinda de Cristo e logo após a sétima e última praga. Quem são estes? Aqueles que participaram na morte de Cristo e aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Perceberam agora a ligação? A mensagem do terceiro anjo começou a ser proclamada quando? 1843. Qual é a data que nos fala da profecia de Daniel 12? Da profecia dos 1335 anos? 1843. Aqueles que pregaram a mensagem do terceiro anjo desde 1843 até ao final da pregação desta mensagem a todo mundo que irá acontecer logo antes das pragas finais, e esses irão fazer parte da ressurreição especial. Isto quer dizer, meu querido amigo, que tu e eu, que vivemos depois de 1843 e antes das cenas finais deste mundo, fazemos parte deste grupo. E se nós realmente vivermos e pregarmos a mensagem do terceiro anjo, mesmo que passemos pela morte, iremos ver Cristo a vir nas nuvens dos céus. Porque todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para, na ressurreição especial, fazer parte do grupo que vai ver Cristo a voltar nas nuvens dos céus. Amém? E esta, meus queridos amigos, é a mensagem central de Apocalipse 12. Como nós vimos, desculpem, de Daniel 12. Como nós vimos, os acontecimentos de Daniel 12 todos se cumprem após 1798. E é verdade, tudo aquilo que fala este capítulo são acontecimentos após 1798. Mas a lição que nós queremos tirar deste capítulo é exatamente isto. A ressurreição especial está ligada à data de 1843. Porquê? Porque todos aqueles que desde 1843 proclamam a terceira mensagem angélica, proclamam o evangelho da salvação, todos esses salvos, mesmo que passem pela morte, vão ver Cristo a vir nas nuvens dos céus, porque vão fazer parte
da ressurreição especial. Isto é uma promessa maravilhosa para cada um de nós. É uma promessa para mim, é uma promessa para ti. Porque se nós nos consagrarmos ao Senhor, se nós realmente fizermos parte deste grupo que prega a mensagem do terceiro anjo, podemos ter a certeza que iremos ver Cristo a vir nas nuvens do céu e presenciar o evento mais importante da história deste planeta. Cristo vindo como Rei do Universo, buscar aqueles que lhe pertencem. Esta é a mensagem do capítulo 12 de Daniel. É uma mensagem de esperança para cada um de nós. É uma mensagem que deve de alegrar e aquecer o nosso coração. E Cristo quer nos deixar esta profecia para que nós entendamos o seu amor e a importância dos anos em que nós vivemos. Porque após exatamente 1798, já estamos no tempo do fim. E cada ano que passa, estamos um ano mais perto deste acontecimento maravilhoso da segunda vinda de Cristo, que vai ser antecipado pela ressurreição especial daqueles que pregaram a terceira mensagem angélica e daqueles que participaram na morte de Cristo, para ambos estes grupos verem Cristo a vir nas nuvens dos céus. Amém. Amém. Bom, Deus seja louvado. Rubem, uma mensagem de alegria, né? Nós recebemos essa mensagem, pois estamos aqui para pregar justamente as 3 mensagens angélicas. E se alguma coisa ocorrer, né? Pois podemos ser mártires aí, né? Pela frente, nunca sabemos. O fato é que ainda assim veremos Jesus quando ele ainda estiver como uma nuvenzinha branca, pequenininha lá em cima, pelo concerto eterno. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus por isso. Rubem, desde já agradeço, né, a sua disponibilidade aqui conosco. Eu vou pedir que tu faça a oração final e depois da oração eu também irei fechar aqui a nossa vigília, tá bom? Ok, com certeza, vamos orar. Querido bom Pai que estás nos altos céus, louvado seja o teu santo e divino nome. Obrigado pela oportunidade de termos, Senhor, de abrir a nossa Bíblia, bom Pai, e em liberdade podemos não só estudar, mas também pregar estas maravilhosas promessas que tu deixaste sobre cada um de nós. Obrigado, bom Pai, porque vivemos numa época, Senhor, tão importante da história deste planeta e temos, Senhor, as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse para nos orientar, para sabermos realmente o que vai acontecer neste mundo. E nisto vemos o teu maravilhoso amor que tens por cada um de nós, porque tu não queres que ninguém se perca, Senhor. E nos demonstras pelas tuas profecias que tu não só és o Rei do Universo, mas também sabes o futuro antes que ele aconteça. Para ti, Pai, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Tu vives para além das limitações temporais. E por isso, Pai, muito obrigado porque nos revelas um pouquinho das coisas que vão acontecer para fortalecer a nossa fé e para aumentar o nosso desejo de lá estar, bom Pai. Porque não basta nós sabermos o que vai acontecer, nós temos de estar preparados para o que vai acontecer. E ajuda a cada um de nós, em encontros como este e também individualmente nós nos nossos estudos, a dar importância às tuas profecias, bom Pai. Entendemos perfeitamente aquilo que vai acontecer para que possamos não só nos prepararmos, mas também alertarmos o maior número possível de pessoas daquilo que se prepara para acontecer neste mundo e da certeza que é confiarmos em Ti, nas Tuas promessas e nas Tuas profecias. Abençoa a cada um de nós, Senhor, apesar de separados neste momento fisicamente, que possamos estar em comunhão, honrando e lavando o Teu nome e, sobretudo, aprendendo mais sobre Ti e colocando no nosso coração desejo de transmitir aos outros. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém.